trote universitário. Eu gostei muito do meu trote, eu participei e foi um momento muito divertido para mim. Eu achei muita graça. Eu sabia que os veteranos estavam brincando, eles dando ordem na gente, aquela coisa de hierarquia. Eu sabia que era brincadeira e eu fiquei muito feliz por ter passado na UFJF. Jornalismo sempre foi meu sonho. Então estar aqui era meio que um ritual de passagem mesmo, tendo a certeza que eu consegui realizar meu sonho. E aquela brincadeira é uma coisa que eu sempre sonhei, ir para a rua arrecadar trote, porque eu tinha passado na faculdade. Eu fui veterana e eu gostei muito de brincar com os meus calouros. Eu quis ser aquela veterana malvada mesmo. Sempre tem uma que é pior que a outra e eu fui a pior da minha turma. Meus calouros não gostaram muito da recepção, mas depois eu fiz questão de mostrar que era brincadeira, né? Que era realmente um ritual de passagem, que essa hierarquia é só uma brincadeira, que na verdade a gente quer recepcioná-los, dar as boas-vindas e que eles são muito bem-vindos aqui no curso. Sou contra o trote porque eu acho que tem assim maneiras mais solidárias e assim educadas de você acolher os calouros. Tem uma coisa que sempre acontece, que é doação de sangue, você fazer brincadeiras. Eu acho que trote é uma maneira assim meio violenta de você acolher as pessoas. Falar de calorada é uma coisa muito bacana, né? Que a gente volta lá nos tempos. Vou voltar, na verdade, há 34 anos atrás. Naquele meu período, os trotes eram feitos num calçadão que era um trote coletivo, no meio da cidade, no centro da cidade. Então, era uma coisa muito bacana, mas nós não utilizávamos de violência, nem alguns produtos químicos que pudessem afetar, né, a integridade física de qualquer estudante. Eu só me lembro de uma época que, na verdade, eu saí de roupa boa de casa e voltei sem roupa para casa. Na verdade, eu voltei quase sem nada. Mas foi um dos trotes mais saudáveis, mais interessantes e que eu recordo hoje com muita alegria e com muita saudade. Minha experiência sendo calouro e sendo veterano foi muito boa, tanto nas duas. O trote, na minha época de calouro, serviu para eu me integrar com os meus veteranos, me integrar com o pessoal da minha sala. Eu não interpretei como ofensa ou como humilhação nada que fizeram com a gente, foram brincadeiras. E eu acho que quando você se propõe a participar de uma experiência como essa, como o trote, sabendo como é, você já tem que estar indo aberto para isso. As brincadeiras acho que foram leves, assim. Acho que o que foi difícil mesmo foi que o nosso trote foi em maio, foi à noite, foi frio, mas por parte dos veteranos eu não tenho nenhuma reclamação, acho que foram brincadeiras até saudáveis. Não tenho nada a reclamar do meu trote. E a minha experiência como veterano foi muito boa também. Eu tentei ser o veterano para os meus calouros, que os meus veteranos foram para mim. Eu brinquei, eu zoei, eu gritei com eles, mas foi uma brincadeira, eu não quis ofender ninguém. Acabou o trote, eu trato eles, eu acho que é o que tem que ser, como alunos, realmente eles são como eu. Só tem um período ou 2 períodos a mais e isso não vai fazer diferença nenhuma na frente, não faz diferença nenhuma, porque depois do trote é tudo igual e é assim que eu interpreto. A minha experiência enquanto veterano, enquanto calouro, foi muito boa nessa relação, porque eu soube ter a consciência de que eles são alunos como eu preciso respeitá-los também, e os meus veteranos também me respeitaram muito. E eu fiz tudo no meu trote, teve calouro que não fez muita coisa no nosso trote, mas a gente também soube respeitar. Eu acho que foi muito boa experiência e que valeu muito a pena ter participado do trote como veterano e como calouro. Eu fui aluno da UFRJ e lá a gente tinha um trote que era até bastante divertido, mas era bastante mais, digamos, capaz de integrar as pessoas sem atos vexatórios do que às vezes eu vejo acontecer em várias outras instituições. Eu acho que há um momento de integração que é bem-vindo, que é benfazejo, mas certamente práticas que incluam a humilhação do outro não são procedimentos que a gente deveria cultivar entre nós. Eu particularmente não sou a favor, porque eu acho que há uma exposição muito grande dos alunos, então você já entra na faculdade com um certo receio, foi basicamente isso comigo, porque antes mesmo de começar os trotes eles já criam grupos, e nesses grupos eu acredito que deveria haver uma confraternização, assim, de você se sentir querido e bem-vindo na faculdade. Geralmente não é isso que acontece. O trote já começa nas redes sociais. Ali fica, tipo, as pessoas elas vão, pelo menos foi o meu caso, de ouvir algumas coisas que eu não gostei e tudo mais. E o próprio trote, como eu disse, é essa exposição, assim, das pessoas. Inclusive teve questões em trotes passados que dizem respeito a gênero, calouros que receberam placas pejorativas que falavam sobre sexualidade, sobre raça, e então isso eu já acho muito exagerado. Eu acho que dessa forma não devia ter.
Na minha época, a gente não tinha sujeira, porque a gente achava, poxa, a gente é da comunicação, a gente é diferente, a gente tem outro pensamento, a gente não é igual cavalos da engenharia, que a gente falava de forma preconceituosa, né? Mas os trotes nas áreas de exatas, principalmente na engenharia, eram conhecidos como trotes mais agressivos e tudo, e a gente não queria. A gente tinha muito show de calor, mas era show de calor mesmo, onde a gente cantava, passava um mico danado, mas era mais no estilo de passar vergonha, muita brincadeira, tinha gincanas, tinha tudo na época. Eu achei muito legal, eu achei interessante participar, achei divertido, a gente teve bastante contato com os colegas. Quando eu fui caloura, a sensação foi muito boa, porque a sensação de você vencer uma etapa na sua vida, entrar numa faculdade, isso que permanecia na minha cabeça. Apesar de ter aquela questão das brincadeiras, dos veteranos, os meus veteranos foram super legais comigo, foi super mágico, assim, foi um momento ótimo. Quando eu virei veterano, eu tentei passar para os meus calouros o que eu recebi dos meus veteranos. Eu acho que é um ritual de passagem para eles também. Foi muito importante e eu acho que isso não pode acabar assim de uma hora para outra. Essa relação deve se estreitar, mas de uma forma amigável.